Você acredita que Satanás existe? Você sabe qual é a origem de todo mal? Fica comigo até o final desse vídeo, porque Isaías 14 e Ezequiel 28 vão responder pra gente qual é a origem de todo mal. No início de tudo, de todo esse mal, que sequer a Terra, sequer o planeta Terra existe. Sequer existe morte. Apenas o céu celestial do Criador, de Deus, com todos os seus anjos e tudo mais bonito existe. Nesse céu celestial existe um ser perfeito, tão belo, tão impressionante, que todos os anjos, todos os seres celestiais de Deus o olham, o encaram com tremenda admiração. Olham para ele e dizem: ó, que grande criação és tu. O que ninguém sabe, o que nenhum desses seres, o que nenhum desses anjos sabe, é que ali dentro uma sementezinha estava começando a germinar. Imagina o céu brilhando com tons de ouro, uma música de fundo perfeita, o mais belo som que qualquer um poderia já ter ouvido. Uma harmonia entre tudo e todos que nunca, jamais foi quebrada. No centro de tudo isso, de todos esses seres, de toda essa beleza, de todo esse toque dourado, está lá o trono de Deus, o trono do Criador. Ao seu redor, ao redor do trono, anjos, seres celestiais. Cada um desses anjos também com uma beleza inexplicável. Mas tem um que se destaca, Lúcifer, que em hebraico, Hilan, cheio de luz, portador da luz, mensageiro da luz. Isaías 14 descreve como ele era chamado: ó estrela da manhã, filho d'alva. E Ezequiel dá mais detalhes: vestes adornadas com pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeraldas e outras joias eram feitas com ouro puro, perfeito, desde o dia que foi criado. Uma sabedoria sem defeito, próprio orgulho da criação. Mas ali, nesse anjo, Hilem, mensageiro da luz, Lúcifer, nascia o primeiro ponto de tensão. Quanto mais os outros seres celestiais o admiravam, mais ele se envaidecia, mais ele admirava a si mesmo. Até que um dia, cheio desse orgulho, cheio dessa vaidade, Lúcifer olhou para o trono de Deus, olhou para o centro de tudo e pensou: por que apenas ele governa? E eu sou belo, sou forte, eu sou inteligente, eu sou admirado. Não posso eu governar? Não posso eu suceder? Não posso eu estar acima de Deus? Foi nesse momento que a semente do orgulho rompeu, explodiu. E um curto-circuito pequeno começou a causar um grande incêndio, uma grande guerra. Isaías 14 escreve o que estava dentro do coração desse aí. Abre aspas. Subirei ao céu, entre aspas, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, entre aspas, serei semelhante ao Altíssimo. Caiu até o microfone. Imagina que Lúcifer, ele tem um espelho celestial, um espelho enorme, um espelho feito para anjos. E esse espelho está ali, colocado diante dele, desde sempre. E no início, ele olhava para aquele espelho e o que ele via? O que Lúcifer via? A própria beleza. E ele o quê? Glorificava a Deus pela própria obra de Deus. E aí a vaidade cresceu, o orgulho tomou conta e ele começou a admirar o quê? A si mesmo. E o que virou aquele espelho? Virou um altar para sua própria adoração. Virou o quê? A si mesmo virou a vaidade, o espelho do orgulho. Aquele espelho que deveria refletir a glória do Criador, a tão bela criatura que Deus criou. Mas não, Lúcifer olhava para aquele espelho e ele refletiu o quê? A sua própria beleza, sua própria grandeza, o quão bom ele por si só era grande. Lúcifer saiu da teoria e começou a agir. E começou a fazer o quê? Influenciar outros anjos. Uma ideia aqui, uma ideia ali, uma sugestão aqui, um pensamento ali, até que ele conseguiu 1/3 de todo o exército celestial. 1/3 de todos os anjos do Senhor foram seduzidos por uma ideia que tudo poderia ser melhor, que haveria um outro caminho, não sei, mais sedutor, mais divertido, onde a gente pode fazer o que a gente quer. E aí imagine você, o céu em guerra, anjos se degladiando. 1/3 de anjos
se rebelando, até que a justiça de Deus foi liberada. Como um grande trovão. Uau! Um grande trovão cortou o universo para anunciar um decreto, que está em Isaías 14:15. Abre aspas. Contudo, serás precipitado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Contudo, será precipitado ao Sheol, o mais profundo do abismo. Em algumas Bíblias pode estar Ezequiel, volta para Ezequiel 28, diz o seguinte: te lancei por terra, te fiz perecer, ó querubim protetor. Te lancei por terra, te fiz perecer, ó querubim protetor. A criatura mais bela foi transformada, se transformou na mais terrível. O diabo não nasceu assim, ele escolheu esse caminho. É sempre o problema da escolha. O terço de anjos que se tornam de anjos caídos não nasceram caídos. Eles fizeram a escolha. Eles absorveram a sugestão de Hilé. Então, ele escolheu isso. Ele caiu por terra e ele arrastou todo esse mal junto. Para onde ele foi? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. A queda dele foi para uma terra que era sem forma e vazia, onde haviam trevas sobre o abismo. Bom, nos dias de hoje, a mesma armadilha. Repete a fórmula. Segue ativa. Qual foi a última vez que você pediu algo a Deus? E qual foi a última vez que você admirou, agradeceu por algo que Deus te deu, mas de repente você começou a idolatrar as suas conquistas, a idolatrar a sua força? O orgulho, aprendemos aqui, que é sempre o início da queda. O orgulho representa o início da queda. A independência de Deus, para Lúcifer, gerou o quê? Destruição. A independência de Deus gera destruição. Mas o oposto também é verdadeiro, né? A humildade de reconhecer a própria pobreza em espírito, a humildade é um caminho da vitória. A dependência de Deus é a única segurança contra o engano, contra os pensamentos intrusivos, contra as sugestões. Se o orgulho derrubou o maior dos anjos, quem sou eu? Quem somos nós para andar sem Deus? Se o orgulho derrubou o maior dos anjos, se as sugestões, as promessas de algo muito melhor e rápido arrastou 1/3 do exército celestial de Deus para a terra sem forma e vazia, transformando-os, convertendo-os em anjos caídos. Imagina, gente, coitado de nós. Você viu por onde a serpente agiu, né? No ponto fraco de Adão. Em Eva, volta o teu coração para o Senhor, porque é nele que há vida, segurança e verdade. Beleza? Se isso te tocou, comenta aqui embaixo a parte mais forte desse nosso estudo bíblico hoje. Então é isso. Obrigado. Que Deus nos abençoe grandiosamente.